Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos estão ouvindo aí nessa live que eu não pude fazer ontem, estou fazendo hoje, que também hoje eu não ia poder, mas eu falei, hoje não dá para passar. Quer dizer, hoje já não é mais hoje, já é amanhã, já virou a hora aqui também. Ontem foi sexta, quer dizer, anteontem agora foi sexta, ontem foi sábado, e hoje já passa um pouquinho de meia-noite de domingo, tá? De sábado para domingo. Mas eu tinha que fazer, eu tenho que fazer uma live por dia, essa live tem que sair uma live por dia, para cumprir aí com o meu compromisso aí de todos os dias da semana com live. Por exemplo, já teve terça que eu não consegui fazer live, fiz na quarta. Então, assim, não dá para ficar sem cumprir meu compromisso aqui de fazer uma live diária sobre a história da filosofia. Eu estou varrendo a história da filosofia, para quem está me acompanhando aqui, sabe que eu estou fazendo, né, uma introdução ao que há de essencial à história da filosofia. Comecei lá em abril, nós já estamos em junho, né? Estamos aí em meados de junho praticamente. Ontem foi Dia dos Namorados, sábado, hoje, agora, né? Quer dizer, nessa virada hoje já é domingo, anteontem, né? Foi meu aniversário, 11 de junho. Por isso que acho que eu não fiz, porque a gente acabou saindo para jantar, enfim. E aí ontem foi Dia dos Namorados, né? Ontem, no caso, há poucas horas terminou o Dia dos Namorados, não é verdade? Então eu estou aqui para cumprir com o meu acordo de fazer todos os dias uma live sobre a história da filosofia, principalmente nos dias de semana. Bom, sem mais delongas, vamos começar aqui a nossa live. Só lembrando vocês aí que querem de repente entrar e conhecer melhor, fazer um curso de debate oratória, lembrando, né, tem lá o www.academiaareté.com.br, é só ir na bio do meu perfil aqui no Instagram, você tem lá, vou repetir, www.academiaareté.com.br, e lá você vai ter maiores informações sobre o curso que nós vamos começar agora, já na semana que vem, sobre debate oratório, onde as pessoas vão aprender a falar, argumentar, como eu já expliquei aqui nas lives anteriores e vem falando aí no Instagram, tá bom? Lembrando, vocês também podem ir lá no nosso canal do YouTube, curtir lá o nosso canal no YouTube, Academia Areté, a nossa página no Facebook, Academia Areté, tá bom? Bom, então vamos, sem mais delongas, começar o nosso assunto aqui, que o nosso assunto é um assunto muito importante hoje. Qual é o nosso assunto hoje? Bom, vamos nos localizar primeiro. Nós estamos falando de Aristóteles, vamos pegar aqui o mais geral, estamos em Aristóteles. Dentro de Aristóteles, nós estamos falando da metafísica especificamente, que é uma área da filosofia aristotélica. Dentro da metafísica, o que nós já falamos? Nós vamos falar de 4 grandes áreas. Nós já falamos da etiologia, que fala das causas, dá uma olhadinha lá em umas lives anteriores, e hoje nós vamos falar estamos agora falando da ontologia, que é o estudo do ser. Na última live nós falamos do ser enquanto substância e acidente, tá? Falamos vamos dizer assim, do ser em si, daquilo que é em si mesmo, das categorias para Aristóteles, né? Quais são as categorias? Substância, depois tem qualidade, quantidade, ação, paixão, tempo, lugar, posição, posse. Então você tem todas essas outras categorias ali, tem relação também, né? Então assim, são 10 categorias aí, tá bom? Dá uma olhadinha na última live lá, não vou ficar repetindo aqui detalhadamente, mas por quê? Porque eu já falei lá anteriormente. Então o que eu sugeriria agora, o que eu vou falar agora é o ser. E aí falei também do ser como acidente também. Falei que para os medievais Aristóteles meio que pega as categorias e parte delas transforma em ser acidental, tá bom? E hoje eu vou fazer algo muito semelhante também. Mas veja bem, que eu vou falar, sobre o que eu vou falar hoje? Como eu estou dentro da ontologia, o que a ontologia estuda? Repetindo, a ontologia estuda o ser. On é ser em grego, né? É o ser, estar, é o ente, vamos dizer assim. Mais lá na frente, na filosofia medieval, isso vai ficar mais claro ainda para a gente. Isso eu não vou antecipar, não. Isso eu vou deixar lá, porque isso é uma riqueza da filosofia medieval, de fato, principalmente da filosofia de Santo Tomás de Aquino. Mas eu queria falar hoje, então, já que estamos dentro do estudo do ser, vamos falar hoje do ato e potência. O que é ato e potência? Nós poderíamos colocar assim de uma maneira mais técnica.
o ser em ato e o ser potência. Na verdade, potência não ser em ato. Vamos entender assim. Mas o que seria ser potência? Vamos começar pela potência. A potência ela é uma capacidade. Grava isso aqui logo de cara. Uma capacidade. Capacidade para quê? Capacidade para receber alguma qualidade. Vamos chamar de qualidade aqui no primeiro momento. E capacidade para você realizar uma ação. São essas duas capacidades. Por exemplo, se eu pego, sei lá, qualquer item que eu tenho aqui ao meu redor. Eu tenho uma caneta aqui ao meu redor. Tenho uma caneta aqui. Isso é uma caneta. Isso é uma caneta. Ora, essa caneta, eu nem sei, a parte externa dela é verde, mas ela deve ser azul. Parece que é azul essa caneta, né? Não tem onde escrever aqui. Não dá, não tem onde escrever mesmo. Bom, ela é azul. Vamos supor que ela seja azul. Não dá para escrever. Vamos supor que ela seja uma caneta azul. Então, mas você vê que a parte externa dela é branca. Aí eu falo para vocês o seguinte, olha só, acompanhe o raciocínio. Eu tenho aqui então uma caneta. O que é potência? Lembrando, potência é uma capacidade. Capacidade. Capacidade de quê? Capacidade de receber uma qualidade ou de, né, realizar uma ação. Ok? Capacidade dessas duas coisas. Vamos entender a coisa aqui no seguinte modo. Quando eu falei dessa caneta, essa caneta você vê que ela é branca aqui no exterior dela. Mas ela não tem a capacidade de ser amarela, onde é branco aqui, não tem capacidade de ser amarelo. Aqui também, onde é verde, né? Ela tem a capacidade de ser, capacidade para ser, ok? Então, se ela tem a capacidade para ser, mas não é ainda, nós falamos que é em potência. Por exemplo, outro exemplo, essa parede aqui que está atrás de mim, ela é ligeiramente amarelada, né? Ela é amarela, é uma tinta amarela e tal. Não é um amarelo forte, mas também não é um amarelo, não é branco desbotado, é amarelo. Mas ela é amarela nesse momento. Mas ela tem a capacidade para ser azul. Ela tem a capacidade para ser rosa. Então eu posso falar, ó, ela é azul em potência, ela é rosa em potência. O que significa isso? Ela tem a capacidade para ser azul, ela tem a capacidade para ser rosa. São essas duas capacidades, ok? Na verdade, ela tem outras tantas capacidades aí, obviamente, todo mundo sabe disso. Ela tem essa capacidade para ser azul, ela tem a capacidade para ser rosa, capacidade para ser amarela, enfim, N capacidades aí. Então, eu posso falar nesse momento, ela é azul em potência, ela é rosa em potência, ela tem essas diversas capacidades aqui nesse momento, tá bom? Mas eu pergunto, ela é o que nesse momento? Essa é outra pergunta. Bom, essa pergunta, o que ela é agora, é você perguntar o seguinte, olha, o que ela é em ato? Se a potência é a capacidade para ser, o ato é quando a coisa já é de fato naquele momento. Ok? Então vejam, ela é amarela em ato. Essa porta aqui que está atrás de mim é marrom em ato. Ela é branca em potência. Então ela tem a capacidade para ser branca. Ela tem a capacidade para ser amarela. Ok? Vejam, outro modo de entender a potência e ato. Estão percebendo? A potência é a capacidade para ser, mas a potência já tem que estar ali. Por exemplo, nesse caso aqui, a parede ela é azul em potência, a capacidade já está aqui. Por exemplo, o meu filho Benedictus, meu filho mais velho, ou Benedictus, ou Isaac, ou Moisés, meus 3 filhos aqui, né? Meus filhos, por exemplo, o Benedictus, ele é o quê? Ele é pai em potência. Por quê? Porque ele tem a capacidade para ser pai. Mas eu pergunto, ele é pai agora nesse momento? Não, ele é pai, ele não é pai em potência, em ato, ele é pai em potência. Eu que sou pai dos 3, do Benedictus, do Isaac e do Moisés, eu que sou pai dos 3, sou pai em ato, ou seja, nesse momento eu já sou pai. Ok? Por exemplo, o Moisés, que só tem 9 meses, ele é pai em potência. Ele não é pai em ato. Pai em ato sou eu, porque eu já sou pai de fato. Ok? Então vejam, a potência é a capacidade para ser,
O ato é quando a coisa já é de fato. Tudo bem? Isso é a primeira coisa. Agora, a potência ela também é uma capacidade para ação. Capacidade para ação. Por exemplo, essa caneta que eu tinha falado no início aqui. Essa caneta, nesse momento aqui, ela tem a capacidade para se movimentar se eu soltar. Então, ela tem a capacidade para se movimentar. Agora, quando eu solto, ela está, vamos dizer assim, ela tem a capacidade para estar em movimento. Quando eu a solto, ela está em ato, em movimento. Então, a potência ela também pode ser entendida como a capacidade de realizar uma ação. Tudo bem? Então, quando eu saio daqui e chego aqui, essa ação foi realizada. Tá claro isso daí? Então, vejam, enquanto a potência pode ser entendida, então, num primeiro momento, como capacidade para receber uma qualidade qualquer, por exemplo, o branco, o amarelo aqui tem a capacidade para receber a qualidade que é o branco. Eu tenho a capacidade para receber a qualidade de ser avô. Eu não sou avô ainda, em ato. O Benedictus, meu filho mais velho, ele tem a capacidade para ser pai. Então ele tem a capacidade de receber essa qualidade, né? Receber essa perfeição, vamos chamar aqui. Tá? Perfeição aqui, pessoal, deixa eu fazer um adendo. Perfeição não é absoluta perfeição. Perfeição, perfecto, né? Perfeito, é aquilo que é feito, é realizado. Então, existe perfeição parcial e perfeição absoluta. Quando a gente fala em perfeição normalmente, infelizmente a gente quer dizer que é a perfeição absoluta, mas não existe apenas a perfeição absoluta. Existe a perfeição parcial. Por exemplo, isso aqui é perfeito. Essa caneta é perfeita. É perfeita em que medida? Isso que significa perfeição parcial. Ela é perfeita na medida em que ela já é neste momento. Isso é perfeição. Tá claro? Perfeição é aquilo que a coisa é, mas na medida em que ela possui já uma característica feita. Ok? Ou vamos resumir aqui nosso problema, é só simplesmente aquilo que no cotidiano as pessoas falam de qualidade. Ou seja, eu recebi a qualidade de ser pai. Já o Benedictus, o Isaac e o Moisés, meus filhos, ainda não. Tá? Ok? Então vamos lá. O que então é a potência? Potência é uma capacidade. Capacidade de quê? De receber uma perfeição ou de realizar uma ação. Isso é potência. Vejam só. Tem a capacidade de receber a perfeição. Essa parede tem a capacidade de ser azul. Ela tem azul em potência. Essa porta, ela tem o amarelo em potência, porque ela é marrom. Ela tem a capacidade para ser amarela. Mas vamos lá. Em ato, o que essa parede é? Amarela. Em ato, o que essa porta é? Marrom. Vejam, é muito importante a gente entender que alguma coisa só passa da potência para o ato, aliás, ela só está em ato porque alguma hora esteve em potência. Esteve em potência. O que eu quero dizer com isso? Prestem bastante atenção nesse exemplo que eu vou dar aqui. Por exemplo, eu, Rodolfo, eu tenho minha janela aqui, eu moro no primeiro andar. Se eu pular daqui e ficar batendo meus braços aqui, minha mão assim, eu não vou sair voando. Isso significa que eu, por mim mesmo, não tenho o voo em potência. Estão entendendo? Eu só posso atualizar algo, ou seja, colocar em ato. Atualizar é colocar em ato. Daí, inclusive, a expressão mundo atual, não é, pessoal? Quando eu falo, no mundo atual por quê? Porque é o mundo que está em ato, ou seja, está realizado. Tá? Então, vejam. Eu, por mim mesmo, eu não tenho o voo em ato. Eu tenho em mim o voo em potência. Tá claro? Quer dizer, eu não tenho voo em ato, obviamente, e nem em potência, melhor colocado. Me desculpem aqui o erro. Mas assim, eu não tenho voo em potência. Por quê? Porque isso faz parte da constituição humana. Agora, uma águia bem pequenininha que acabou de sair do ovo dela ali, né? O que acontece? Essa águia, ela já tem o voo em potência.
mesmo que ela não esteja voando naquele momento. Tá claro isso daí? E aí outra coisa para a gente parar para pensar é o seguinte, e aí nós vamos entrar agora, começar a entrar, e aí eu vou deixar esse assunto mais para a próxima live, para as próximas lives, não para a próxima vai ser amanhã, no caso, segunda-feira. Mas eu queria deixar esse assunto para as próximas lives, mas eu já posso adiantar para vocês o seguinte. Ora, eu pergunto a vocês aqui, nesse momento, eu, Rodolfo, já realizei todas as potências da minha vida? Eu já atualizei tudo aquilo que eu tenho enquanto potência? Vocês sabem que não. Você sabe que eu não realizei plenamente todas as potências, todas as capacidades que eu tenho na minha vida. Nem vocês aí que estão me escutando nesse momento e me vendo. Ninguém aqui, se está aqui Vivinho da Silva, né, como o pessoal fala, se está todo mundo aqui Vivinho da Silva, ninguém realizou todas as potências. Ninguém chegou lá no ponto de realizar todas as capacidades. Ninguém. Por que eu estou falando isso? Porque eu peço para vocês imaginarem o seguinte. Um bebê recém-nascido, ele já realizou todas as potências dele? Também não. Um embrião de ser humano que está lá no ventre da mulher, ele já realizou todas as potências dele? Claro que não. Então, o argumento segundo o qual nós podemos, por exemplo, já vou colocar logo de cara aqui o tema que é polêmico, mas a gente tem que tratar. O aborto, não é verdade? Se alguém falar, não podemos abortar porque ainda não desenvolveu plenamente a parte neurológica, qualquer parte que seja, coração, qualquer parte. A partir do momento que fecundou, ali, substancialmente, nós falamos isso na live de ontem, já é ser humano e vai ficar mais claro nas próximas lives, eu garanto para vocês, a partir de terça-feira, tá? A partir da live de terça-feira isso vai ficar mais claro, porque na live de segunda ainda vou falar do ser como verdadeiro. Mas veja, substancialmente, a substância já é ser humano. Tem muitas potências para serem desenvolvidas. Algumas ali já estão em ato a partir do momento próprio da fecundação, inclusive. Já é ser humano em ato, não é ser humano em potência. Não é um ser humano que vai se tornar humano. Prestem muita atenção, porque existem algumas teorias atuais aí, segundo as quais, inclusive, que querem aplicar na educação, para vocês terem uma ideia, algumas teorias segundo as quais o ser humano ele se torna humano. Isso é uma discussão até que eu gostaria de colocar aqui bem clara. Por exemplo, que já que eu estou tocando nesse assunto do aborto, eu vou voltar nesse assunto, tá? É uma questão muito séria. Por exemplo, quando a gente fala assim, uma expressão que eu e minha esposa, a gente até meio que combate, apesar de muitas vezes a gente utilizar no dia a dia, é a expressão parto humanizado, né? Parto humanizado. Bom, essa expressão é um problema, porque aqueles que são a favor do aborto, por exemplo, dessa ideologia de assassinato de crianças no ventre das mulheres, essas pessoas que falam esse tipo de coisa, elas, em geral, algumas delas gostam da expressão parto humanizado. Por quê? Porque querem dar a entender, eu estou falando sério, algumas delas partem desse pressuposto, de que só se torna humano a partir do momento que sai de dentro da mulher. Claro, tem toda uma desculpa por trás aí, porque o parto humanizado ele é melhor para a criança, é melhor para a mãe. Claro, isso tudo acontece de fato no parto vaginal, quando a criança sai pela vagina da mulher. Isso tudo sai, isso tudo acontece. Essas qualidades todas, essas vantagens todas de um parto vaginal, ele acontece de fato para a mulher, para a criança, para as duas ali, os hormônios que são liberados para a mulher, que passam automaticamente para a criança, não tem a questão da cesárea, que a criança já sai meio que já de dentro da mãe com uma certa dose de anestésico, enfim, nada disso acontece, ou seja, só tem vantagem o parto vaginal. Aliás, ele só tem vantagem. O problema é que algumas pessoas ideologicamente, vamos dizer assim, maculadas,
elas acabam usando o nome parto humanizado para falar que só se torna humano no momento do nascimento. E não é como nós acabamos de ver, e vai ficar cada vez mais claro nas próximas lives aí. Então nós temos o seguinte, essa questão do parto humanizado não faria sentido, porque já é ser humano desde o início. Se você quer falar que parto humanizado porque trata a mulher melhor, enfim, ok, mas o nome não é bom por essas razões que eu acabei de falar. O nome correto seria o quê? Parto vaginal, a criança nasceu pela vagina. Ou então fala como se falava antigamente, parto normal, acabou. Que é o parto que é normalmente feito sem intervenção cirúrgica. Porque se deixar a criança nascer, ela vai saber nascer. E a mulher vai saber parir. É isso que acontece. Ponto final. Tá? Encerrando esse assunto então, avançando então. Então a criança, desde aquele momento que ela nasce, ela já tem ali as potencialidades todas para serem desenvolvidas durante a vida dela. Eu, por exemplo, eu tenho potencialidades a serem desenvolvidas ainda. Então isso não é argumento para poder exterminar minha vida. Eu não me tornei humano, eu sou humano desde o momento da minha concepção, no mês lá de setembro de 1978, provavelmente. Porque eu nasci de parto normal da minha mãe, né? Nasci de parto normal e assim, ou seja, eu fui a termo, eu nasci no dia 11 de junho, foi ontem, né? Hoje agora já é 13, né? Porque já virou o dia aí. Mas veja bem, por que eu estou falando isso? Porque eu sou ser humano desde o momento da minha concepção. Eu não me tornei humano, não estou me tornando humano. Isso é uma grande falácia para aqueles que querem não apenas, prestem atenção no que eu vou falar agora, não apenas legalizar o aborto, mas também legalizar num médio, longo prazo a eugenia, para poder falar o seguinte, olha, esse feto aqui ele está com defeito e essa criança que vai nascer com o olho de uma cor que eu não quero, ou seja, isso para mim eu considero defeito, então vamos terminar aqui nesse momento aqui para não precisar avançar. Ou então, veja bem, não é nem só no aborto não, é você chegar e falar o seguinte, olha só, essa pessoa que está raciocinando de uma maneira segundo a qual eu não gosto, ela está raciocinando de uma maneira que eu não gosto, ela está falando algumas coisas que eu não gosto, né? Simplesmente porque a ideologia dela não bate com a minha, então eu vou fazer o quê? Então eu vou julgá-la como não humana. Se eu julgo ela como não humana, eu posso fazer o quê? Posso exterminar a hora que eu quiser. Tá? Ela não é humana, é um humanoide, qualquer coisa assim. Até porque se você, por exemplo, considerar o sujeito como, sei lá, como uma tartaruga, né, lá uma tartaruguinha lá do Projeto Tamar, não, vamos salvar a tartaruga, mas isso aqui é ser humano, não é ser humano não, pode exterminar. Vocês entendem que tem uma ideologia aí por trás? É isso. Então isso é um assunto muito sério e tudo se resolve de uma maneira extremamente filosófica e racional. Se você entende bem, você vai entender que o aborto é um problema, a eugenia é um problema, ou seja, você exterminar as pessoas só para poder fazer uma boa genética, o ser humano perfeito, até porque isso não existe. Tá? O único ser humano perfeito foi nosso Senhor Jesus Cristo. Né? O único ser humano perfeito foi ele. E a única ser humano com todas as graças absolutamente perfeita é a Virgem Maria, a mãe dele. Então assim, mas perfeito mesmo, absolutamente perfeito é só Cristo. Tá? Agora, bom, voltando aqui então, só retomando, potência e ato então, potência é a capacidade para ser, o ato é quando a coisa já é efetivamente, tá bem? Bom, dito isso, eu poderia aqui agora iniciar um novo assunto dentro desse aspecto da potência e ato, que é o quê? Até eu gostaria de iniciar esse assunto, mas eu acho que eu vou deixar esse assunto para segunda-feira de fato. Aí eu passo a verdade para terça e assim sucessivamente, que é a questão do motor imóvel, tá bom? Então vamos lá, só recapitulando. Hoje, algo que está, presta atenção, algo que está em potência pode vir a passar para o ato. E aí veja bem, só adiantando algumas coisas aqui já para a live de segunda-feira. Algo que está em potência não passa para o ato, ou seja, não se atualiza sozinho. Por exemplo,
Como eu falei aqui, eu nasci com várias capacidades. Eu nasci com a capacidade, por exemplo, de aprender a língua portuguesa. No entanto, não é à toa que eu aprendi a língua portuguesa. Eu tenho a língua portuguesa em ato. É claro que eu não tenho todas as palavras da língua portuguesa em ato. Eu não tenho. Mas eu tenho grande parte do vocabulário da língua portuguesa em ato. O que significa que eu posso chegar com bastante razoabilidade e falar, não, eu domino a língua portuguesa. Tá? Eu nasci com a capacidade de falar português, ou seja, eu nasci com português em potência e hoje eu tenho português em ato. Eu tenho, por exemplo, o mandarim, mandarim em potência. Eu tenho mandarim em potência, ou seja, eu tenho a capacidade para aprender o mandarim, a língua falada lá na China. Eu tenho essa capacidade, mas eu tenho mandarim em ato? Não sei nenhuma palavra em mandarim. Se eu morar 8 anos na China e estudar mandarim 8 horas por dia, tá arriscado eu falar o mandarim muito bem. Não tão bem com a pronúncia quanto um chinês, porque meu aparelho fonador já foi adaptado, já desde cedo vim treinando, né? Eu tenho 42 anos de idade, mas eu venho falando desde cedo a língua portuguesa, então o meu aparelho fonador, né? Língua, boca, todo a garganta, palato duro, palato mole, dentes, essa coisa toda, a parte nasal, todo o meu aparelho que emite som, o aparelho fonador, ele foi adaptado a falar língua portuguesa, ou seja, eu tinha a capacidade de aprender qualquer língua quando eu nasci. Eu tinha essa capacidade. Por isso que é muito interessante ensinar língua. Por isso que é importante ensinar língua estrangeira para criança, porque a criança ela tem a capacidade de desenvolver o aparelho fonador dela dentro de vários idiomas, né? Então, só que eu não desenvolvi, eu só fui aprender outros idiomas mais à frente na minha vida, mais velho, já na fase adulta, tá? Então, vejam bem, se eu morar na China, então, como eu falei, eu vou tornar o mandarim em ato. A questão é, hoje, sozinho, sem ter contato com um livro, que ali o mandarim está em ato, sem ter contato com nenhum chinês, sem ter contato com nada em ato do mandarim, eu não vou atualizar isso. Só a potência que eu tenho para aprender o mandarim, só a potência não é suficiente para atualizar algo. Então eu preciso estar em contato com alguém que tenha isso em ato. Então vejam, é o ato que atualiza a potência. Então o ato ele é anterior à potência na ordem do ser, tá? O ato ele tem uma primazia, como nós dizemos. Primazia por quê? Porque ele é ele quem é de fato. E sem ele a potência jamais atualizaria. Ok? Então é você pensar o seguinte, olha, por que o Rodolfo ele é isso aqui hoje? Porque um dia eu fui em potência. Mas vejam, por que eu fui em potência um dia? Por que eu vim ao ato? Porque meu pai e minha mãe já tinham a vida em ato. A vida no meu pai e na minha mãe, ela já era vida em ato antes dela ser em mim. Tudo bem? Então vejam, eu não posso passar da potência para o ato sozinho. Eu preciso de alguma coisa em ato anteriormente, na ordem do meu ser. E até, olha só, veja bem, na ordem, por exemplo, das coisas que eu conheço. Não é? Vejam, como eu falei para vocês, eu não nasci conhecendo a língua portuguesa. Eu passei da potência para o ato. Essa parede que está aqui atrás de mim, então, ela é amarela, em ato. Mas vejam, antes dela ser amarela em ato, ela era amarela em potência. Mas eu pergunto, ela passou do amarelo em potência para o amarelo em ato sozinha? Tipo assim, amarelei, foi isso que aconteceu? Claro que não foi. Ela precisou de alguma coisa, preste atenção que esse argumento vai ser extremamente importante para segunda-feira. Ela precisou de alguma coisa que já tinha o amarelo em ato para que ela pudesse passar da potência de ser amarelo para o ato de ser amarelo. Estão entendendo? Ou seja, o ato é que transforma ali a potência, tá? Porque a potência sozinha ela não se atualiza. Essa porta aqui que está atrás de mim, ela é marrom em ato, mas ela ficou marrom em ato sozinha, ela do nada, marronzei, foi isso que aconteceu?
Você sabe que não foi. Ela passou da potência para o ato porque havia alguma coisa que já tinha o marrom em ato para transmitir, né, para passar para a porta, para que ela se transformasse porta marrom em ato. Então, vejam aí que nós estamos lidando com algumas questões extremamente importantes. Mas hoje eu gostaria de falar apenas dessa noção de ato e potência para vocês, pura e simplesmente, tá? Na segunda-feira, na próxima live, eu vou explicitar, vou retomar esse assunto, vou retomar alguns exemplos que eu dei aqui hoje, e aí nós vamos avançar, porque na segunda-feira, sem falta, eu vou falar do primeiro motor imóvel. Eu vou falar de Deus, vou provar que Deus existe na live de segunda-feira, tá? Às 10h30 da noite, 10h30 da noite, 10h30 da noite, eu vou começar a live e vou provar que Deus existe nessa live de segunda-feira. Então não percam, porque nessa live, repito, eu vou provar a existência de Deus aqui com esses conceitos de ato e potência. E não vou provar apenas que Deus existe, não. Vou provar que ele tem que existir, que ele tem que ser eterno, absolutamente perfeito, tem que ser um apenas, e nós vamos provar também que ele é imaterial, não pode ser matéria. E detalhe, vocês vão ver que não vamos citar a Bíblia, não vamos citar livro religioso nenhum. Isso aqui é uma questão de razão. É só olhar para a realidade que você conclui isso. Tá bom? Vamos ver que a existência de Deus ela é bem razoável. Ah, então eu vou ver Deus? Não, não significa isso. Não significa que a gente vai ver Deus aqui. Não, não é isso. Não é isso. Tá? Até porque para você conhecer uma pessoa, você precisa estar diante dela. Opa, agora sim eu conheço, porque ele está diante de mim. Então, nós vamos mostrar que existe uma razoabilidade na existência de Deus, porque dá para provar que essa razoabilidade é bem viável aí, tá bom? E tudo com a razão, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. É isso aí, então. Bom, chegamos ao fim de mais uma live aqui da Academia Areté, feita por mim, professor Rodolfo Braga. E lembrando que todos os dias nós temos live aqui no meu canal, normalmente ali por volta de 10h30 da noite, 10h30, eu estou fazendo live todos os dias porque eu estou varrendo a história da filosofia. O que significa dizer que eu estou varrendo a história da filosofia? É porque eu estou fazendo uma introdução ao que há de mais essencial na história da filosofia. Tá? Se você quiser, nós já começamos lá em abril, ou seja, todas as lives aí que você encontrar no meu perfil, quer dizer, vamos dizer assim, com exceção de 2 ou 3 aí por enquanto, todas as lives eu estou varrendo a história da filosofia, desde o que é filosofia, assim, em termos conceituais, ao começo a falar do porquê que a filosofia surgiu na Grécia, falo dos primeiros filósofos, os pré-socráticos, depois eu vou para os socráticos, começando pelos sofistas, depois eu falo de Sócrates, Platão, já terminamos, e agora eu estou em Aristóteles. E aí nós vamos avançar assim até filósofos atuais que ainda estão vivos, tá? Espero que eles estejam vivos até eu terminar esse curso aqui de História da Filosofia. Tá bom, pessoal? É isso daí então. Muito obrigado pela atenção de todos e espero que estejam bem. Visitem lá então, sem esquecer, www.academiaareté.com.br. Repetindo, www.academiaareté.com.br, e lá você vai ver, por exemplo, o nosso clube de debate oratória, onde você vai poder treinar com outras pessoas, e já tem gente matriculada, vamos começar já semana que vem a primeira turma. Vamos trabalhar como argumentar bem, como falar bem, o que é um argumento falso, o que é um argumento verdadeiro, válido, tá? O que é um argumento correto, mas às vezes não é verdadeiro, tá bom? Vamos trabalhar essas coisas todas. Ok, pessoal? Bom, é isso então. Depois visitem também o nosso site lá, o canal no YouTube, tá? O canal da Academia Areté, tem material extra lá fora das lives, que não são apenas lives, tem material extra lá. Essas lives da história da filosofia, vejam esse material lá que está muito legal, tá bom? Então é isso, chegamos ao fim da nossa live de hoje. Queria agradecer a todos aqui a presença, tá bom? E lembrando que também estamos no Facebook, tá? E no Spotify. Mas é isso então, pessoal, muito obrigado pela presença de todos e que tudo seja feito para a maior honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Grande abraço!